Olá, boa noite a todos. Eu sou o Ricardo Pastore. Estou aqui com vocês essa noite para falar sobre varejo, marketing 4.0, a influência da transformação digital no varejo. A minha experiência é bem acumulada na atividade varejista. Ultimamente eu venho desenvolvendo pesquisas sobre Omnichannel, né? Tenho minha atividade acadêmica e de consultoria e quero passar um pouco disso tudo para vocês nesse Masterclass, que também dá uma noção da disciplina que eu vou desenvolver aqui na Escola de Vendas da Sustentar. Ok? Podemos seguir então. Eu queria apresentar alguns conceitos iniciais sobre varejo Omnichannel e quero começar falando um pouco também do programa dessa noite. Eu selecionei alguns temas. Eu parto de um conceito, de uma parte mais conceitual, depois a gente avança para a atividade mais prática, né? Então vamos lá. Esse é o nosso programa. Conceitos básicos, vamos falar um pouco aí do varejo Omnichannel, da loja 4.0, o conceito do shopper e do Omni Shopper, ok? Iniciando aí pelos conceitos básicos, né? Muita gente fala em marketing e varejo 4.0. A nossa fonte de referência é o livro do Kotler, Marketing 4.0, porém eu sempre lembro do seguinte: o varejo é uma área prática, é uma área de aplicação de conhecimento, né? Não é uma área científica. Então, portanto, nós adaptamos os conceitos do marketing à atividade varejista, ok? Então, nesse modelo que nós adaptamos, nós começamos pelo 1.0, que é um modelo da massificação. É o marketing do varejo da massificação, provavelmente aquele que nós mais conhecemos, né? Os grandes varejistas, as grandes lojas e as estratégias de comunicação, de massificação e massificação da distribuição, né? Logo em seguida, o 2.0, que tem a ver com o relacionamento, né? Então, é muito comum também encontrar varejistas que desenvolvem estratégias de marketing de relacionamento, aquele tipo de estratégia que se apoia nos dados do cliente da loja, que fornece o seu CPF e tem as suas compras registradas, mapeadas nas diversas vezes que ele frequenta aquela loja. Isso forma um histórico e, com base nesse histórico, se estabelece uma tendência, uma base de informações, né? Essa base é utilizada, então, para comunicação e relacionamento com esses clientes. O marketing das causas, o 3.0, aliás, o tema está bastante quente, tem a ver aí com os ativistas que defendem marcas, levantam verdadeiras bandeiras, né? Mas relativos ao consumo, né? Então nós temos uma onda muito forte de preocupação com a saúde da alimentação, com hábitos de transporte e mobilidade e assim por diante. Então nós percebemos as marcas explorando muito bem essas questões, e o mesmo acontece com o ponto de venda onde essas marcas estão expostas, né? Alguns varejistas entram mais de cabeça nesse movimento e, por exemplo, oferecem uma loja toda de produtos orgânicos, por exemplo, né? Essa é uma estratégia muito clara, muito bem definida. É importante dizer que isso não pode se limitar a algumas ações promocionais ao longo do calendário, né? Não, é uma estratégia da marca e essa estratégia se reflete em todas as atividades no ponto de venda e que promove, então, o relacionamento com o consumidor.
Finalmente, o 4.0, que é um termo mais recente, porém que vem sendo muito utilizado, ele tem a ver então com a transformação digital e a fusão dos canais, o conhecido Omnichannel, que é a união dos canais físicos e digitais, né? Então, tentando explicar um pouco melhor, o objetivo no marketing 1.0 é apenas vender, no 2.0 satisfazer e reter, no 3.0 valorizar o cliente, quer dizer, ele precisa entrar na loja, se sentir valorizado, ele vai adquirir conhecimento, ele vai adquirir experiência, alguma coisa além, né, que supera os limites do consumo do consumidor, da relação de consumo. Ele é visto mais como um ser humano, né? Então há uma extrapolação, né, melhor dizendo. E o 4.0 então é o engajamento, a estratégia de engajamento e interação no ponto de venda, né, interatividade. A estratégia então no 1.0 é a massificação, o relacionamento, a humanização e a interatividade no ponto de venda. O conceito no 1.0, expansão, no 2.0, a diferenciação, aqui é para quem foge da guerra de preço, né? No 3.0 é o marketing das causas e no 4.0 o Omnichannel. E assim por diante, os consumidores são tratados no 1.0 como simplesmente na base da transação, compra e venda, não há fidelização. No 2.0 sim, já há uma estratégia de fidelização clara. No 3.0, os consumidores, eles, como eu disse no início, eles levam a bandeira da marca, né? Eles compartilham isso, eles advogam a favor daquela marca, né? E no 4.0 há o compartilhamento das informações nas redes sociais. No 1.0 a comunicação é massificada, no 2.0 ela é segmentada, direcionada, no 3.0 ela é socializada, né? Existe um trabalho muito interessante nas redes sociais, e no 4.0 baseado em dados, né? Então isso é muito interessante, dados quantitativos, inicialmente vem sendo muito utilizado, mas a gente percebe que agora os dados qualitativos começam a entrar em cena para mapear a experiência, né? A influência, então, do 1.0 foi a grande expansão da economia, principalmente nos períodos pós-guerra. O 2.0, mais agora ligado às tecnologias da informação, os BIs, os CRMs, né? O 3.0, a preocupação com o consumo, a consciência do consumidor, fatos mais recentes, né? E o 4.0, a disrupção, a transformação digital, né? Eu acho que vale a pena explicar um pouco mais, porque nós temos falado muito, tem sido muito comum utilizar o termo 4.0, há outras abordagens, há outros autores, mas fica aí então uma sugestão de referência, tá, para entender melhor a evolução disso. Agora, outro detalhe, uma estratégia não anula a outra, né? E não é obrigatório, vamos dizer assim, para o varejista evoluir do 1 para o 2, para o 3, para o 4. Não, ele vai queimar etapas, né? Ele vai queimar etapas, provavelmente tem muita gente saindo do 1 direto para o 4, né? Do 1 para o 2 para o 4, enfim. Nós vamos ver muitas mudanças ainda, muitas transformações. Agora, quando falamos em 4.0, o fator essencial aí é o smartphone, é o mobile. Essa tecnologia é que permitiu, então, o surgimento do termo Omnichannel, a onipresença do consumidor e do ponto de venda, muito em função da mobilidade, né? Então, uma das definições que eu trago para vocês, Omnichannel é uma experiência de compra unificada, né? E eu gosto dessa
definição, porque é a perspectiva do consumidor, é a perspectiva do shopper que agora passa a ser omni-shopper, né? Então, entendendo a influência do omnichannel no varejo, né, os termos começam com omnichannel, a fusão de canais, né? Mas aí o varejo se transforma em omnichannel, a empresa varejista, né, se transforma em uma empresa omnichannel, ela passa a adotar estratégias omnichannel, os clientes dessa empresa, dessa loja, passam a ter experiências omnichannel. Essas experiências são definidas pelas jornadas de compra omnichannel. Esse consumidor passa a percorrer um caminho, uma jornada que funde também os canais on e offline, sempre com a presença do smartphone, né? E essa empresa, essa loja, esse ponto de venda, essas marcas, né, vão estar ali diante de pontos de contatos, também com tecnologia digital, muitas delas já fornecidas por startups, ok? Então a loja 4.0, ela parte disso, de um layout orgânico, soluções interativas. O gestor passa a ser muito mais um curador, porque quem é o protagonista na história é o shopper, né? E essa experiência faz parte de uma história definida pelo storytelling da marca, ou seja, o shopper precisa entrar, né, nessa jornada cheia de signos e significados, né? Então é uma loja com um tráfego muito mais intuitivo, né? O shopper vai valorizar a experiência e vai encontrar o seu caminho através dos signos e significados, tá? Bom, daqui a pouquinho a gente volta e eu dou continuidade com mais Varejo 4.0. Até já!